Olá, seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E no programa de hoje você confere. OAB quer índice de correção dos precatórios pela inflação. Conselho Pleno aprova a criação do Diário Eletrônico da OAB. OAB faz denúncia internacional de mortes de advogados no Pará. ENA apresenta mais 2 cursos para 2014. E você confere tudo isso e muito mais aqui no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil participou da abertura do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, instalado na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. O fórum servirá de palco para discussões diversas, que vão desde o tema imprensa, como parte dos currículos nos cursos de direito, até a garantia da livre expressão aos meios de comunicação. Depois de 5 anos em que o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei de imprensa por julgar incompatível com a Constituição de 1988, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, instalou em Brasília o Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa. Idealizado em 2012, o colegiado começou a funcionar com o objetivo de debater soluções adequadas ao livre exercício da liberdade de expressão e de veículos de comunicação. O presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que esteve presente na ocasião, citou o intelectual Rui Barbosa ao dizer que não há justiça sem imprensa. Já dizia Rui Barbosa que não há justiça sem imprensa. A publicidade é o princípio que preserva a justiça de corromper-se, pois todo poder que se oculta perverte-se. Portanto, a importância da imprensa em nosso país não poderá jamais ser mensurada. Ela configura-se como uma entidade fundamental do mundo contemporâneo, que nos abre os olhos para mostrar o detalhe, muitas vezes oculto, que um observador desatento não seria capaz de ver. A mídia, não raramente, nos força a enxergar fatos que preferiríamos ignorar. E é por isso que devemos muito aos jornalistas deste país, pois são eles os que primeiro agem quando o sentimento público exige uma expressão. O presidente do Comitê Executivo do Fórum, Flávio Cirangelo, afirma que aperfeiçoar a liberdade de imprensa é o principal ponto do fórum a ser trabalhado. Aperfeiçoá-la, em primeiro lugar. Nós temos um sistema que já consagrou a liberdade de opinião, e a liberdade de imprensa é um dos itens que compõe a liberdade de opinião e de expressão do pensamento. Um sistema que reconhece essa ampla liberdade através de uma decisão, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que julgou que a Constituição não comporta a existência da antiga lei de imprensa, e na prática revogando a lei de imprensa, a antiga lei de imprensa. José Murilo Procópio de Carvalho é o representante da Ordem dos Advogados do Brasil na comissão executiva do Fórum. Para ele, a formação da comissão significa um embrião de uma nova lei de imprensa. Eu acho que aqui nós vamos ter um embrião de uma nova lei de imprensa, né? Sempre com os princípios da preservação em todos os sentidos da liberdade de imprensa. Porque nós que passamos por um país de exceção, onde nós tivemos esse problema de se fazer a censura, hoje nós temos que ficar muito atentos em qualquer movimento que tiver sentido de se defender a liberdade de imprensa, a Ordem dos Advogados estará sempre presente. O Conselho Pleno da OAB aprovou a criação do Diário Eletrônico da entidade. A pauta retornou ao plenário para a apreciação da minuta de proposição legislativa, que visa a implantação do diário. O projeto de lei altera o parágrafo 6º do artigo 45 e o parágrafo 2º do artigo 69 da Lei 8.906, de 1994, para instituir o Diário Eletrônico da OAB como meio para a publicação dos seus autos, notificações e decisões, inclusive para o efeito de início de contagem dos prazos processuais. A proposta traz algumas alterações. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o parágrafo 6º do artigo 45 da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 45, parágrafo 6º. Os atos, notificações e decisões
da Ordem dos Advogados do Brasil, salvo quando reservados ou de administração interna, serão publicados no Diário Eletrônico da OAB, disponibilizado em sítio da Rede Mundial de Computadores ou afixados no seu quadro de avisos ou no fórum local, na íntegra ou em resumo. Artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 69 da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69, parágrafo 2º. Nos casos de publicação dos atos, notificações e decisões no Diário Eletrônico da OAB ou de afixação no quadro de avisos da entidade ou no fórum local, os prazos processuais terão início no primeiro dia útil seguinte. O relator justificou o pedido de alteração. As atividades desenvolvidas pela Ordem dos Advogados do Brasil são serviços públicos de indispensável relevância para a administração da Justiça. Atualmente, a Lei 8.906, de 94, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, impõe que essas decisões sejam publicadas na imprensa oficial ou afixadas no fórum. Contudo, tal feita destoa com a velocidade de difusão do conhecimento no mundo contemporâneo. No momento da elaboração do Estatuto, o processo de comunicação era analógico. No entanto, a evolução e a consolidação da rede mundial de computadores como fonte de informação impõe uma realidade insofismável. A mudança da proposta corrobora no sentido de impor celeridade, publicidade, transparência e eficiência às decisões de caráter conclusivos da entidade. A proposta do projeto de lei foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros federais da Ordem. Uma proposição da Comissão Especial de Defesa dos Credores Públicos da OAB pretende alterar a forma de remuneração dos precatórios judiciais. A proposta foi acolhida pelo Conselho Federal durante a sessão plenária no mês de abril. De relatoria da conselheira federal pela OAB Mato Grosso do Sul, Sâmia Barbieri, a proposta do anteprojeto de lei envolve diretamente a matéria das ações diretas de inconstitucionalidade número 4.425 e 4.327, sendo que a segunda, ajuizada pela OAB junto ao Supremo Tribunal Federal, está com o julgamento suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A Comissão Especial de Defesa dos Credores Públicos da OAB submete ao Conselho Federal da OAB o anteprojeto de lei a fim de alterar o artigo 1º-F da Lei 9494 de 97 para que se atribua a seguinte redação em conformidade com a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF nas ações diretas de constitucionalidade 4357 e 4425. Artigo 1º-F. As condenações impostas à Fazenda Pública serão atualizadas pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCAE, do IBGE, incidindo juros simples até o efetivo pagamento, segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devida à Fazenda Pública. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, destacou a necessidade de uma discussão do tema a nível regional. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a correção do precatório pela TR, por considerar que ela não repõe o valor monetário, não repõe o valor, portanto, do direito. Então, o Supremo compreende que a correção dos direitos das pessoas deve repor o valor da moeda. E somente o índice, como o INPC, poderia fazê-lo. Obviamente que o Supremo Tribunal Federal não tem o poder normativo, ele não tem o poder de legislador positivo, como todos sabemos, apenas de legislador negativo. Ele não pode impor qual índice a substituir. A Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, já este ano, a lei que está em vigor este ano, fez um interessante diálogo institucional. Aprovou o índice. Este índice do IBGE já está valendo para as correções no âmbito da União, porque o Congresso Nacional assim o fez. Inclusive, motivou um artigo que escrevi, porque se trata de um importante diálogo institucional que deve haver entre a Corte Constitucional e o Congresso Nacional, algo que na Inglaterra, inclusive, vem sendo cada vez mais praticado, e nos países em que o Estado de Direito é algo importante.
Sâmia Barbieri votou pelo deferimento do pedido e teve voto seguido pelos membros da entidade. A meu ver, os argumentos contidos no anteprojeto apresentado pela Comissão Especial de Defesa dos Credores Públicos Precatórios ao Conselho Federal do AB, por si só esgotam o tema. Diante da luta pela conquista da correção de valores mais plausíveis para o pagamento de precatórios, capitaneados pela nossa gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil e pela Comissão de Defesa dos Precatórios Públicos, opino pelo deferimento da proposição, pelos argumentos e fundamentos jurídicos elencados e pelas balizas constitucionais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, que observa os princípios constitucionais da igualdade, segurança jurídica e, principalmente, do princípio da dignidade da pessoa humana. E no próximo bloco você vai ver. Paulo Roberto de Gouveia Medina é homenageado em sessão plenária. O programa OAB Nacional volta em instantes.